Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é 21 de maio do ano 2020. Hoje é quinta-feira. Gostaria de fazer um comentário sobre a ida do pastor Carlos Cardoso, projeto Arrependa-se, até Brasília ontem. Ontem, o pastor Carlos Cardoso em Brasília. Ele fez o papel do verdadeiro profeta de Deus. Ele fez o papel de Jeremias. Ele entregou ao presidente da República o que realmente o presidente precisava de ouvir. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo é o mesmo contexto ali de Jeremias ali e Ananias. Jeremias havia avisado o povo, havia avisado o rei Zedequias, que se Jerusalém não se arrependesse, Nabucodonosor ia tomar a cidade e ia aprontar o que ele realmente aprontou. O rei não deu ouvido a Jeremias e aconteceu o que aconteceu. Jerusalém foi destruída e danificada, justamente porque o rei ele não deu ouvido à voz de Jeremias, e ele ouviu a voz do falso profeta Ananias, que disse que estava tudo bem, que não ia acontecer nada, que tudo ia ser maravilha, que tudo ia melhorar. Então, realmente, ontem, o presidente ouviu o outro lado da moeda. Os falsos profetas, Ananias, os falsos profetas da prosperidade, eles estão cansados de entregar esses recados para o presidente, que vai melhorar, que vai ser uma bênção, que o Brasil vai ter uma época de prosperidade, uma época de bênção, uma época de muita riqueza. Mas o presidente ainda não tinha ouvido o profeta verdadeiro, ele ainda não tinha ouvido a verdade. Ontem ele ouviu a verdade. Agora cabe ao presidente agora acatar de qual lado ele vai ficar. Ou ele fica do lado de Ananias, os falsos profetas Ananias, ou ele fica ao lado do profeta Jeremias. Ele precisa colocar esta nação de joelho na presença do Senhor, igual fez o rei de Nínive. Ele precisa de abolir desse país a idolatria, o feriado, as idolatrias, os feriados aos deuses de fundição, às imagens de escultura. O presidente precisa de abolir o carnaval deste país. O povo brasileiro precisa de arrepender do futebol, do carnaval, da prostituição, da idolatria, da mentira. Os políticos precisam de parar de fazer leis injustas contra o povo. Igual está escrito lá em Isaías 10, ai daqueles que fazem leis injustas contra o povo. Eles fizeram muitas leis injustas contra o povo, inclusive a lei da reforma da Previdência. Então o presidente agora ele não tem mais desculpa diante de Deus. Ontem, o profeta de Deus, o homem de Deus, foi até Brasília e entregou a mensagem verdadeira. Ontem foi entregue a mensagem verdadeira. Não a mensagem dos profetas Ananias, dos falsos profetas. É o mesmo contexto. Agora cabe ao presidente decidir agora de que lado ele vai ficar. Ou ele fica ao lado da mentira, ao lado das trevas, ou ele fica ao lado da verdade. Porque nós temos duas igrejas nesses últimos dias, uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Uma igreja mentirosa que está aí pregando prosperidade, que está aí pregando melhora, quando na verdade nós estamos vendo que Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Nós estamos vendo aí o cenário sendo montado para a implantação de um governo mundial. E a igreja falsa é aí mentindo para o povo, dizendo que tudo vai ficar bem, que vai melhorar. Quando na verdade, quem conhece as escrituras sabe que não há melhora, meus irmãos. Então eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem que ele tem levantado. Deus tem levantado esse homem, o pastor Carlos Cardoso, para entregar a verdade a esse país. O pastor Carlos Cardoso ele esteve em Goiânia, esteve aqui em Anápolis e esteve em Brasília, e ali ele cumpriu a sua missão, entregou o recado ali de Deus. Que Deus abençoe esse homem, que Deus proteja ele por onde quer que ele andar. E nós precisamos, meus irmãos, de apoiar esse homem. Quem tem que apoiar esse homem é a igreja pequena, é o pequenino rebanho, porque os grandes não vai
os grandes não vão apoiá-lo, porque os grandes já estão mucunados com os senhores do mundo. Os grandes já estão contextualizados com os senhores do mundo. Então quem tem que apoiar o pastor Carlos Cardoso é nós os pequenos, o pequenino rebanho. Temos que apoiar a missão desse homem. Não é fácil esse homem sair de São Paulo, vir até aqui Anápolis, Goiânia e Brasília de carro e voltar. É uma viagem cansativa para entregar o recado de Deus, mas ele cumpriu a sua missão. Agora, o presidente é que decide de que lado ele vai ficar. Ou ele fica ao lado da idolatria, ao lado do ecumenismo, ou ele fica ao lado da verdade. O pastor falou claro ontem em Brasília. Jejum nacional tem que ser para arrependimento, não jejum ecumênico. Esse jejum que foi feito aí, jejum ecumênico. Jejum onde estavam unidas as religiões. Deus não se agradou desse jejum. Jejum é onde tinha pessoas que adoram imagem de escultura, pessoas que praticam feitiçaria, pessoas que fizeram aquele jejum lá por interesse, porque estão querendo ficar livre desta pandemia. Mas depois eles voltam ao pecado. Não, Deus ele está exigindo um jejum de arrependimento, igual o povo de Nínive ali fez, juntamente com o seu rei. Eles voltaram-se para Deus. É preciso que o presidente tem que abolir desse país a idolatria, tem que abolir a mentira desse país, abolir essa festa maldita do carnaval. E os campos de futebol, os pastores têm que se arrepender. Pastores aí que são torcedores de time de futebol, pastores aí flamenguistas, pastores aí torcedor do Fluminense e por aí vai. Tem que se arrepender. É hora da igreja se arrepender. Não só o presidente, como todos os políticos. A nação tem que se arrepender e voltar-se para Deus. Que Deus abençoe em Cristo o pastor Carlos Cardoso. Que Deus abençoe em Cristo todos os maranata que estão pregando a verdade. Esta é a verdade que tem que ser pregada nesses últimos dias. Arrependa. Esta é a verdade. Arrependa e volta-se para Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.